Boa tarde, meus amigos espectadores. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente, nesta tarde de sábado, para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Juntamente aqui com o nosso amigo Luiz Carlos, eu sou o William Ribeiro e estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, direto dos estúdios Cinevídeo Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela Rede Brasil Espírita.com.br. O nosso programa de hoje tem como pauta reflexões sobre os caminhos da mente espiritual. É um tema continuação do programa passado. Sentimos a necessidade de dar essa continuidade porque no programa passado falamos de mente instintiva, a mente material, mente espiritual e as ideias inatas. Como o assunto é muito amplo, vasto... E o intelecto, exatamente. Fazendo a junção dessas duas mentes. Recebemos algumas perguntas, alguns comentários, que vamos estar falando aí mais no final do programa a respeito. E decidimos, então, fazer esse, vamos dizer assim, um B do programa, o programa número 2, onde a gente vai fazer algumas reflexões a respeito dos caminhos, né, da mente espiritual. Lembramos, meus irmãos, que é muito importante a participação de vocês. Não é isso, Luiz? Essa muito interação, né, isso enriquece muito o programa e nos ajuda no dia a dia. Não é isso? Comentários, algum comentário a respeito do programa, alguns comentários a respeito dos nossos temas, dúvidas, que sempre temos, né? Perguntas, tudo isso pode ser enviado através do nosso e-mail, faleconosco@universocristico.com, ou também através do nosso WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Sempre no finalzinho dos nossos programas, vamos tentar ajustar o nosso tempo para estar respondendo algumas perguntas ou mesmo dissertando, falando a respeito de alguns comentários que nos chegam. Não é mesmo, Luiz? E lembrando, meus amigos, que vocês podem acompanhar toda a programação da Rede Brasil Espírita, não só o nosso programa, através do seu aparelho móvel, seu aparelho celular, o tablet, bastando para isso baixar o aplicativo da rede. É muito simples, muito fácil, não tem custo nenhum, o que é sempre bom, não é isso, meu amigo? Com certeza. Estamos aí a caminho, uma grande novidade, ou já ultrapassando 100 mil aplicativos baixados. Bacana. E lembro que o nosso programa também, além do vídeo, ele também está no ar da Rádio Brasil Espírita, em áudio. Então, para quem não pode acompanhar via vídeo, pode fazer áudio. No áudio. A nossa proposta, como já falamos em todos os nossos programas, meus amigos, e gostamos sempre de ressaltar, nós temos uma pauta universalista. Nós vamos falar aqui de ciência, filosofia, religião, em especial a doutrina espírita. Não é isso mesmo? Somos espíritos e nos aprofundar nesses conhecimentos é uma grande oportunidade de estarmos mais próximos da nossa realidade, né? Com o objetivo de nos encontrarmos. Conheça-te a ti mesmo, a gente sempre repete essa frase aqui, não é? Grande filósofo, Sócrates. E isso é a base de tudo. Esse autoconhecimento é que vai nos dar base, estrutura para que a gente, né, encontre os melhores caminhos. Porque as adversidades da vida aqui no mundo físico, estamos no mundo de provas, um mundo de expiações, onde viemos para poder lapidar os sentimentos, aprender a amar. Então a gente sabe que as dificuldades elas são naturais da cena. Mas quanto mais fortalecidos, mais próximos da nossa realidade, da nossa essência, mais fortalecidos vamos estar para poder enfrentar, estar no dia a dia com essas adversidades. E encontrar esse autoconhecimento
transcender a matéria, chegar na nossa essência, que é espiritual, nos fortalece sempre muito mais. Não é isso? Nosso amigo Luiz, seja bem-vindo. É um prazer grande tê-lo aqui novamente, todos os sábados, para que refletimos, né, para que possamos refletir a respeito de todos os nossos temas e levar aos nossos amigos de casa as ideias que colocamos aqui em pauta nas nossas reflexões. Seja bem-vindo. Obrigado, William. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui nesse dia. E, na verdade, mais uma oportunidade de estudo, de reflexões, como o William acabou de comentar com vocês. Porque nesse momento, onde nós estamos vivendo na Terra, tantas atribuições, né? Tantas tribulações, melhor dizendo. Adversidades. Falar de mente espiritual parece até uma coisa difícil de imaginar, né? Porque a mente espiritual a gente já está mais em contato com o nosso divino. E, por outro lado, nós temos no nosso dia a dia um apelo material muito grande. O dia a dia nos chama para vivenciar a vida, os sentidos que ela nos passa pelas dores, pelos sofrimentos, pelas emoções, pelas dificuldades que nós encontramos na nossa caminhada. E ela acaba se tornando a nossa realidade, né? Nós vivemos esse mundo material, com aquilo que ele tem de material, como sendo a nossa grande realidade. E quando nós falamos a mente espiritual, parece até algo difícil de ser alcançado. Porque inatingível, inatingível, né? Poxa, como é que eu consigo, diante de tantas atrocidades, de tantas dificuldades que a gente tem que viver na vida, pensar no espiritual? Muitas vezes acabamos por pensar em algo ligado a Deus nos momentos de dor ou de sofrimento. É exatamente muito nesse comum, momento. Né? Dores, sofrimentos... Doeu na carne, a gente já faz uma oração, procura uma igreja, procura um templo, qualquer que seja, de nossa fé, para a gente se aproximar desse Deus, para que Ele nos ajude nessa dificuldade que naquele momento nós estamos enfrentando. Então, é natural que no nosso dia a dia haja um antagonismo entre o que nós chamamos de viver a materialidade com esse lado espiritual. Mas nós, espíritas, como você comentou, William, nós já temos bastante conhecimento sobre informações que o alto já nos deixou como experiência, como nascemos e renascemos infinitas vezes. Por quê? Com que objetivo? Nós já sabemos. Com o objetivo de aprender, evoluir, mudar, transformar aquilo que nós temos de conhecimento. Esse é um ponto. Então nós acreditamos em reencarnação. Nós sabemos também que todos fomos criados simples e ignorantes e que ao longo dessa caminhada reencarnatória estamos aprendendo cada vez mais um pouquinho. Também sabemos, outro conhecimento básico dos espíritas, nós reencarnamos na casa do Pai, seja ela onde for. Hoje nós estamos na Terra, amanhã estaremos em outro orbe qualquer que seja do universo, dependendo das características que ele tem e da nossa necessidade de aprendizado. Sempre com foco na evolução. Sempre com foco nessa evolução que é gradativa e nunca retroage. Nós não andamos para trás, nós andamos sempre para frente. E curiosamente, até no meio espírita, nós podemos perceber que apesar de todo esse conhecimento que está no papel, que Allan Kardec nos deixou como ensinamento, e outros dos nossos irmãos complementam, enriquecem com o seu conhecimento, apesar de tudo isso, nós vivemos no antagonismo, porque enquanto nós estamos dentro do templo, nós estamos protegidos e preparados para esse ensinamento. Quando nós voltamos para a nossa vida no dia a dia, nós nos embolamos. As influências externas são muitas, né, As influências externas são muitas. E aí nós nos embolamos com a questão da posse do dinheiro, dos sentimentos, a posse não só do financeiro,
mas a posse das pessoas, né? E é exatamente isso que nós somos lembrados cotidianamente. A todo momento. A todo momento. Não quer dizer que o material não tenha que ser vivido. Se você observar todos os nossos mentores, eles não falam que a gente não possa fazer uso do material. A questão é saber fazer uso do material. Né? Buda, na sua experiência, ele deu um passo atrás, onde ele estava passando fome ali, né? Ele estava sentindo fome. E mesmo assim ele falou assim, poxa, não adianta eu ficar com fome porque eu não vou alcançar a minha harmonia passando fome. Então ele aceitou a comida daquela criança que o ofereceu. Equilibrou, né, aquele momento. Então não quer dizer que os benefícios que a matéria nos oferece não devam ser vividos. A questão toda é como nós fazemos uso desse conhecimento e dessa matéria que está sendo oferecida para a gente. Então esse é um ponto de reflexão, já começa aí. E muitas vezes a gente precisa de perceber que o dinheiro, o trabalho, a vida em família e os sofrimentos que nós atraímos ou que nós causamos são exatamente o nosso grande aprendizado. E é esse aprendizado que muitas vezes a gente não percebe, a gente fica imerso nas questões materiais sem olhar para dentro e perceber, vamos dizer assim, os sinais. Os sinais daquele sofrimento, daquelas inconformidades conosco mesmo, que a gente simplesmente tapa o buraco com as questões materiais. Então, eu estou infeliz, estou depressivo, mas eu vou para o shopping, vou comprar uma blusa, vou comprar uma roupa, muda tudo. Vou fazer... Muda tudo. E parece por um instante que eu estou mudando alguma coisa, né? Que nós estamos mudando alguma coisa. Mas nós simplesmente estamos nos enganando. E esse é um hábito natural de todos nós, né? Que estamos aí na vida, no dia a dia. Às vezes a gente faz uso de mecanismos diferentes para se enganar. Às vezes é uma compra, às vezes eu estou na televisão o dia todo vendo televisão, às vezes... São subterfúgios, né? Subterfúgios que são adotados para encapsular ou, diria, para a gente fugir da verdadeira realidade de nós mesmos. A partir do momento que nós começamos a fazer o conhecimento, fazer uso do conhecimento que os nossos mentores nos deixaram, de conhecer a nós mesmos dia após dia, nós naturalmente começamos a ter um hábito mental que nos faz olhar para dentro e a perceber a cada experiência vivida se nós estamos em conformidade ou não em conformidade com aquilo que nos foi passado por Jesus, por Kardec como codificador, por Buda e por todos os outros irmãos que já nos deixaram vários ensinamentos, né? Desde os primórdios até a atualidade. Pois é. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo para fazer essa reflexão interior no nosso dia a dia? Esse é um momento importante para a gente. Hoje, todas as nossas vidas são impactadas pelas vidas de todos os outros irmãos que estão no orbe. Por exemplo, hoje nós estamos recebendo no Rio de Janeiro uma Olimpíada, onde milhares de pessoas estão com foco no Rio de Janeiro, milhares de pessoas estão aqui se confraternizando, vivendo um momento que eu acho muito bacana. O esporte aproxima as pessoas. E esse momento é mais uma reflexão para a gente, porque nós podemos criar momentos iguais a esse, com outras expectativas, que não é viver em torno do esporte. Vamos viver um momento de ajudar o próximo em outros países que estão com sofrimento arraigado. Sem depender de qualquer acontecimento externo. Sem depender de nenhum acontecimento externo. Interna, dentro. E nós não fazemos, né? E nós não fazemos, muitas vezes nós não fazemos. A gente pode perceber que existe hoje, nas pessoas que acreditam ou professam o espiritismo, o percentual ainda é pequeno, perto da totalidade, né?
se pensarmos em todas as outras doutrinas ou religiões espiritualistas, aumenta um pouco, mas ainda assim é pequeno. Isso mostra para a gente que a grande maioria de nós tem uma preocupação, talvez ainda inocente, muito ligada para o externo e não para o voltar para si próprio. Envolvidos ainda há muitas ilusões. Né? Se nós que somos espíritas já temos as nossas dificuldades escorregadas, imagine aqueles irmãos que ainda olham muito para a vida como sendo ela o fim em si. Eu acho que se torna muito mais difícil. E nós sabemos que a nossa vida de 60, 70, 80 anos em algum momento vai acabar. E nós precisamos, nesse momento que essa vida material, carnal, termine, precisamos estar preparados para o verdadeiro recomeço. O verdadeiro recomeço onde nós vamos refletir aí verdadeiramente, nesse mundo espiritual, aquilo que nós conquistamos aqui nessa sala de aula. Essa oportunidade de provas, né? de testes. Né? Porque, como dissemos, meus amigos, nós não queremos aqui direcionar ou pautar uma maneira de ser e de viver. O objetivo, o foco do programa é para que a gente coloque reflexões sobre as consequências, não é isso? Dos nossos atos, pensamentos e sentimentos. Nós temos aí os ensinamentos de vários mestres, né? Mensagens chegadas diretas do nosso Criador, pelos Cristos que aqui estiveram, os planetários. Jesus, na sua essência, muita coisa nos chegou de essência para que a gente possa pautar o nosso dia a dia. E a partir daí, fazermos as reflexões em cima das consequências dos nossos atos. Buda foi bem citado, hoje é até uma certa preocupação, faz-se uma certa distorção do ensinamento com aquela coisa do caminho do meio, né? Que já falamos aqui em programas passados. Na verdade, nós temos dois caminhos, né? Deus ou Mamon, César. Não dá para ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. A gente tem as oportunidades de estar aí, no meio termo, que é justamente esse nosso momento, para fazermos as escolhas. Vou para lá ou vou para cá? De acordo com o quê? Com as consequências. Se eu estou vivenciando as ilusões da matéria, os anseios humanos, e aquilo ali não me traz respostas satisfatórias, ou seja, só alimenta o ego, os desejos, as intenções materiais, não é o caminho da felicidade, não é mesmo? Em algum momento, William, Joel Goldsmith, A Caminho do Infinito, ele menciona, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Aí começa aquele exercício de interiorização, né? Buscar a essência. Buscar perguntar para nós mesmos. O que eu estou fazendo aqui? Esse é o ponto. O que eu sou? Quem eu sou, né? Quem eu sou? Todos nós temos uma motivação, né? Todos nós temos um porquê de estarmos aqui. Um objetivo, um propósito. Nós temos um objetivo, um propósito. E ele até diz que para que a gente consiga essa felicidade, a felicidade que todos nós almejamos, a gente precisa de saber, conseguir responder essas perguntas básicas. A gente muitas vezes fica, como a gente começou a conversar, imerso numa sansara de repetições de erros, de acontecimentos, sem perceber efetivamente aquilo que nós precisamos direcionar esforços no nosso dia a dia. Esse que é o ponto. Como é que eu tenho que focar? Qual é o esforço que eu tenho que focar na minha vida? O que é importante? O que é significativo? Existem muitas coisas materiais que podem ser vivenciadas. Ninguém está falando para não ser vivenciado. Podem ser aproveitadas. Mas a gente também tem que saber o momento de a gente aproveitar e principalmente focar o que é o espiritual. Na verdade, nós teríamos, como seres espirituais,
dar um foco maior no espiritual e menos no material. Quando, na verdade, nós fazemos exatamente o contrário. Nosso tempo ali, né? A produção já está avisando que já está chegando quase no finalzinho do então nosso tá bloco bom. de agora. Mas já temos mais 2 aí pela frente. E é isso aí, o ponto é esse. Amar a Deus acima de tudo. Sempre, sempre. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já vamos voltar com a segunda parte do nosso programa. Mas é importante, o segundo bloco do programa, mas é importante que vocês vejam, preparamos um comercial específico, falando um pouquinho da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem, uma proposta fraterna, uma proposta de luz, que conta aí com a colaboração, com a participação de todos vocês. Voltamos já, não saia daí. Meus amigos, meus irmãos, eu sou William Ribeiro. Estou aqui para apresentar a vocês um pouco do projeto da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. O Ponto do Bem, ele deu início em suas atividades aqui no plano físico no início deste ano de 2016, quando liberado o seu CNPJ. Anteriormente, tínhamos insights e a compreensão, a inspiração para o surgimento de mais um projeto fraterno aqui na Terra. E depois ficou muito claro, os fatos chegaram e houve toda uma preparação para o desenvolver, o operacionalizar das ideias que nos foram inspiradas. Bom, o Ponto do Bem é uma casa entre aspas, porque hoje, no momento, não temos o espaço físico, somente o virtual. Acreditamos que, logo que se fizer necessário, ele chegará. Lá no início das inspirações, no início do projeto, nós tivemos um conselho, um alerta dos nossos benfeitores, dizendo que voltar a atenção e ficar preocupado com a parte material iria facilmente colocar empecilhos, dificuldades no bom andamento do projeto. E correndo também um grande risco de não dar continuidade, não dar prosseguimento, né, às atividades, ou seja, nem iniciar, né? Primeiro, precisamos acreditar, confiar, entregar aos planos divinos o que não está em nossas mãos, para que o melhor seja providenciado, né? Nossa parte é sempre o nosso máximo, o nosso limite, né? E com o coração, com a mente, com os anseios humanos voltados, aguçados, dificilmente conseguiremos uma boa direção, a continuidade em uma proposta fraterna, né, em algum projeto espiritual. Por isso, dizia eles, não se preocupe com a casa física, faça a parte que precisa e tem que ser feita, ou seja, faça a sua parte, e frisou muito bem que o trabalho ele se divide entre o físico e o espiritual, ou seja, cada um com a sua responsabilidade, seu comprometimento dentro daquele projeto. Vamos fazer uma pequena pausa na apresentação do Ponto do Bem e voltaremos para finalizar o que temos para dizer no segundo intervalo, no intervalo do segundo bloco. Aguardamos vocês. Até lá. Bom, meus amigos, vamos retomar aqui para o segundo bloco do nosso programa. Chegou aqui para mim que tivemos uma pequena falha técnica. Não sei se o som saiu bem do nosso comercial, que é a apresentação da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. Mas não tem nada não. Qualquer coisa, no finalzinho a gente fala um pouquinho a respeito dessa proposta e futuramente a gente ajusta tudo isso aí. Voltamos então aqui para as reflexões para os caminhos da mente espiritual. Ressaltamos, lembramos sempre
que não estamos aqui para pautar regras, para criar, né, nenhum direcionamento padrão. O que estamos fazendo são pontos, né, dos ensinamentos dos nossos maiores, para que a gente reflita sobre as consequências das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós sabemos que a mente é uma dádiva, não é, que nos chega para que possamos receptar tudo isso, se assim podemos dizer. E vem as divergências, angústia, tristeza, sofrimentos, amarguras, mas vem também amor, compaixão, luz, harmonia. E aí receptamos, levamos para o nosso coração e nós é que direcionamos. Quais os caminhos, né? Para onde queremos ir? E de acordo com as consequências do nosso dia a dia, é que vamos pautando essa nossa trajetória. Não é isso, meu amigo? É isso aí. Luiz. Perfeitamente. Nós temos, na pergunta, interessante, na pergunta do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, número 14. Kardec pergunta para a espiritualidade a respeito do nosso Criador, Deus. E a resposta, como a gente vinha falando, conheça-te a ti mesmo, né? A essência, o que a gente precisa pautar para fortalecermos os nossos passos nessa jornada. Estamos aqui para provas, expiações, resgatarmos débitos passados, né? Ajustarmos os nossos caminhos, aprendermos a amar. Todos estamos pautados, fundamentados em gêneros de provas com foco na evolução espiritual. Ou seja, estamos diante de situações e de um sistema que está todo preparado para desviar. Essa é a nossa intenção, não é isso? São provas, são testes que a cada momento estamos ali. E nessa pergunta 14, Kardec pergunta para a espiritualidade a respeito de Deus. E a resposta é: não queira ficar preocupado em decifrar o indecifrável. Ainda estamos muito distantes. E aí a espiritualidade diz o seguinte: bata a sua porta, o seu interior, interiorize-se, né? Retrospectiva, né? Introspectiva, melhor dizendo. Vamos para dentro, vamos buscar a nossa essência. Quais os nossos objetivos? Estamos fazendo o que aqui? Quais os nossos propósitos? Viemos de onde? Vamos para onde? Diante desse conhecimento, diante da proximidade dessas informações, aí é que vamos ter a consciência do tamanho da divindade do nosso Criador. Não é? É uma cilada, né, William? Querer explicar o Criador, né? A criatura querer explicar o Criador. Invariavelmente, e o que os nossos mestres nos mostram, é que ao invés de tentar explicar o Criador, é melhor a gente sentir o Criador, buscar o Criador dentro de nós mesmos. E é esse o grande viés que nós precisamos exercitar. Não é falar, não. Falar, a gente está falando aqui, né? Está conversando, batendo papo. É justamente o ensinamento dessa pergunta. Exatamente o ensinamento dessa pergunta. E aí, o engraçado que, basicamente, o que pode perceber, que é uma palavrinha básica para a gente conseguir fazer essa busca. É vontade. A gente querer, né? A gente ir para dentro e fazer essas perguntas para nós mesmos, buscando esse nosso Pai, esse nosso Criador dentro de nós. E acreditar nisso, porque nós também somos incrédulos, né? Esse é um outro ponto. Sem dúvida, a fé ainda é bem rasteirinha, reduzida, bem né? rasteirinha. Então a gente lê, temos vários exemplos e situações onde os nossos maiores nos passam ensinamentos importantes, e mesmo assim, se eu não conseguir olhar com os meus olhos,
se eu não ver aquela mesa ali subindo 2 metros para cima, eu não acredito que tem um espírito ali fazendo alguma coisa. A gente já passou dessa fase, né? Hoje já não tem mais mesa batendo para um lado para o outro, mas pelo contrário, nós agora temos informação, conhecimento. E é justamente isso, né? O que é passado aqui pelos maiores? Estamos diante de uma situação e temos no nosso dia a dia, do nosso cotidiano, várias situações dentro dos anseios materiais, ilusões da matéria, os anseios físicos, desejos, intencionalidades materiais, uma série de coisas que estamos envoltos. E quando vamos buscar respostas do mundo físico, não tem. Elas não aparecem. Aí começam as divergências. Às vezes até brigando com Deus, procurando decifrar quem é. Por que isso acontece comigo? Por que, né, isso chegou até mim? Por que essa diferença que encontramos no dia a dia? Por que um está com a sua vida pautada numa certa tranquilidade, serenidade, e outro uma enxurrada, uma avalanche de desavenças, de desencontros? E a grande maioria, na maioria das vezes, procura se encontrar essas respostas perguntando a Deus, Deus, cadê? E sem se conhecer. É justamente esse ensinamento. Conheça-te a ti próprio, né? A si mesmo. Quem é você? De onde você veio? Quais os caminhos? Né? O que viemos fazer aqui? Qual a proposta de estarmos aqui nesse momento, nessa encarnação? A nossa mente espiritual vai nos responder muitas coisas que nós precisamos. A questão toda é que às vezes nós não queremos ouvir a resposta dessas coisas porque vão exigir trabalho nosso. Exige dedicação. Exige dedicação. Então esse ponto é que é um outro viés. Não dá para você conseguir alcançar evolutivamente passos maiores na senda do bem se nós não conseguimos investir tempo nesse sentido. E, quando eu falo tempo, é tempo para dentro, né? Para nós mesmos, buscando essas informações e colocando em prática como ponto do bem, né? Como você citou. A gente se encontrando e exercendo o amor que Jesus nos ensina e os outros mestres nos ensinam na prática, praticando. Não é isso? Diante desse autoconhecimento, ou seja, dos pontos básicos que precisamos para poder startar, vamos dizer assim, algumas reflexões a respeito das adversidades do dia a dia, é que vamos encontrar essa essência. Diante desse conhecimento, precisamos sair, como falamos no programa passado, sair do intelecto, né? Sair do saber, transformar esse saber em sabedoria prática. Nosso saudoso Chico Xavier nos dizia que no exercício da prática do amor, da caridade, é uma grande oportunidade para massagearmos os nossos sentimentos mais nobres. Porque nesse momento, atitude, ação, prática, nós saímos da mente e vamos para o coração. Aquele ato, aquela atitude passa a ser envolto e passa a ser uma atitude do coração. Perde a parte intelecto. Entra na sabedoria, no bem-estar. E aí as coisas começam a ficar mais suaves, assim podemos dizer, não? É verdade. Isso aí nós precisamos exercitar bastante para chegar a esse nível, né, William? O fato é que a gente hoje não dá nem o primeiro passo achando que é muito difícil. E na verdade não é. Basta, quando nós sairmos desse programa para casa, ou estivermos em casa, vivenciando as nossas vidas com os nossos familiares, com as situações que nem sempre é um mundo perfeito, porque nós também não produzimos, nós atraímos situações que não são perfeitas, porque ainda não estamos preparados, né, para receptar um mundo perfeito. Mas a pergunta é, o que nós fazemos nesses momentos? Acho que esse é o ponto de reflexão, né? Porque esse que é o exercício. Como é que nós nos sentimos? Como é que nós usamos as energias que nós
podemos produzir de volta para as pessoas que de repente nós temos algum tipo de revés? Como é que nós nos comportamos em relação ao apego material? Qual é o tempo que eu me dedico àquilo que Jesus nos ensinou de compaixão? Um pouco do nosso tempo para ajudar o próximo. Esse pouquinho de tempo que nós vamos dedicando para essa mudança de hábito, eu diria, ela faz toda a diferença. Eu diria que faz toda a diferença. E a diferença só cada um de nós pode fazer para nós mesmos. Eu estou falando alguma coisa aqui para vocês, o William fala alguma coisa para vocês, e a gente volta para casa. A decisão de adotar, a minha decisão também, de adotar uma postura diferente depois que eu sair daqui desse programa hoje, é só minha. Não vai ser do William, não vai ser da minha esposa, não vai ser do meu patrão, não é de ninguém. Porque o poder em mudar a mim mesmo, só eu tenho. Não dá para delegar, não dá para terceirizar, né, esse ponto, né, essas atitudes. Não dá. E como sempre falamos, as atitudes dificilmente elas mudam ou tomam novos rumos se não mudarmos os conceitos, né? O que eu penso, o que eu acho, o que é exatamente isso? Qual a forma que eu conceituo, né, o mundo e tudo o seu entorno, tudo que me chega. Há mais de 2016 anos atrás, quando nosso Mestre Jesus aqui esteve, trazendo as mensagens do nosso Criador, o foco, o ponto principal era justamente esse, né? Olha para dentro, conheça você, né? A tua essência, quem é você? Os seus sentimentos, como é que você se relaciona com o mundo externo? Simples, né? Parece até simples, né, William? Porque todos os programas nós repetimos a mesma coisa, é engraçado. É para se olhar para dentro, é para a gente se perceber o divino que tem dentro de nós. Mas a grande verdade é essa, gente. A grande verdade é essa. A gente precisa exercitar mais essa prática. E se a gente não dá para fazer um resumo de todas as mensagens, de tudo aquilo que nos ensinam, né, do auto-perdão, do se conhecer, de perceber os nossos sentimentos, as depressões, os sofrimentos que nós temos, as doenças, os cânceres, todos têm um foco muito direcionado àquilo que nós produzimos em nós mesmos. Os grandes sofrimentos da humanidade, ela produz em si própria. E a gente, quando se percebe disso, ou quando a gente se perceber disso, vai ser um boom, vai ser uma grande modificação na sociedade como um todo. Que, como eu falei para vocês, a minha percepção é que a gente precisa de ter um movimento muito forte nos tempos que nós estamos vivendo no dia a dia, que já se fala, né? Os tempos são chegados, né, William? O momento é de transição. O momento é de transição. E para nós, espíritas, que sabemos que estamos passando por um mundo de expiações e prova para um mundo de regeneração, nós ainda estamos hoje... Onde pelo menos a intenção dos sentimentos mais altruístas vão ter que estar aparente. Tem que estar aparente. Mas estamos hoje, o que a gente está vivendo hoje, ainda está muito aquém, né? Para essa mudança. Então isso aí é um alerta para nós. Alguma coisa precisa de acontecer, e aí não é no Rio de Janeiro, é no mundo como um todo, para que esse despertar aconteça em cada uma de nossas consciências. Para que a gente se conheça como consciência divina e que modifique todas aquelas nossas expectativas de uma vida meramente espiritual para alguma coisa num nível diferente. Num nível diferente do que nós estamos vivendo hoje. Como citamos, Luiz, falamos aí dos ensinamentos do nosso saudoso, querido Chico Xavier, da importância de exercitar esse sentimento, né? É o amor em movimento, para que ele saia do intelecto e venha para o coração. Jesus, quando esteve entre nós,
o foco, o objetivo foi esse, né? Esse relacionamento. Era um povo ali da época de Moisés que precisava exercitar esse sentimento nobre, essa relação com o próximo, né? Ou seja, como que eu trato, como que eu vejo e como que eu sinto, né, o meu próximo. E o ensinamento, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Mostrando que o fundamento era essa essência. O foco na nossa evolução está dentro desses sentimentos. Nós viemos aqui, em resumo, para aprender a amar. É verdade. Não é isso? E o momento que nós vivemos no dia a dia, o nosso intelecto hoje está muito mais avançado do que há 200 anos atrás. Intelectualmente, tivemos uma progressão muito grande, a espiritual ficou, né? E a espiritual ficou. Mas nós temos todas as condições para fazer com que essa nossa mente espiritual, esse canal que está aberto a nosso serviço, possa realmente se desabrochar. Mudar esse cenário. Mudar esse cenário, porque o intelecto nós temos. Nós temos condições de fazer análise, analisar o que nós estamos vivendo no dia a dia de hoje. Podemos ver o que nós geramos de felicidade, verdadeira felicidade no dia a dia e aquilo que é mera ilusão. O que nós vivemos do dinheiro? Para que acumular tanto dinheiro, por exemplo, que na verdade nós não vamos conseguir gastar numa existência de 70, 80 anos, gente? Não faz sentido. A coisa é meio absurda, né? Para quê? Nosso tempo tá chegando, tão né? rápido, né? Mas a gente volta pro terceiro e muitas coisas ainda para... Tem perguntas aí? Se ele tem perguntas, tem pergunta, alguns espectadores que nos escreveram, mas a essência é isso aí, né? Refletimos a respeito disso. O que fazemos com o nosso tempo? Como vivenciamos a nossa estada aqui? Né? A análise é essa, a reflexão é essa. Estamos voltados para Deus? Pelo menos com a intenção? Ou estamos voltados para César? Passamos os nossos dias, semanas, meses, anos correndo atrás de dinheiro para satisfazer os nossos desejos físicos, os nossos anseios humanos? Ou reservamos um pouquinho para a essência, né? Para Deus? Várias reflexões a respeito disso. Vamos fazer um pequeno intervalo? Já já a gente volta para o terceiro bloco do nosso programa. Não saia daí. Até já. Bom, vamos então dar sequência à apresentação da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. Bom, diante de tudo isso que falamos, o Ponto do Bem, ele segue com os seus trabalhos voluntários, se entregando, vivenciando o dia a dia, ou seja, todas as necessidades de várias casas, várias instituições filantrópicas, auxiliando ali, estando ao lado de seus dirigentes, seus abrigados, né? Orfanatos, asilos, lar de socorro espiritual, casas de atendimento e moradia de deficientes físicos e mentais, moradores em situação de rua, famílias carentes, refeição do bem, agenda médica do bem e vários outros projetos, meus irmãos, ainda para serem iniciados, aguardando aí voluntários, pessoas que estejam voltadas e disponíveis para fazer o bem pelo bem. Jesus, quando nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não preceituou esse princípio somente com o objetivo de voltarmos a nossa atenção para os casos da caridade, né? A prática do bem, ela constitui um simples dever, como nos relata e nos elucida André Luiz. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que praticar o bem. Mas Jesus, quando disse isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele também nos aconselhou a nos alimentarmos um dos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Na Terra, temos grandes limitações para isto, diz ele, mas ao desencarnar, o Espírito reconhece que toda
a estabilidade da alegria se dá puramente na alimentação espiritual. Venha, meus irmãos, conhecer a nossa proposta de trabalho útil e auxílio fraterno no bem pelo bem. Sem distinções, sem segmentar, né? Mesmo você que está distante aqui da capital do Rio, leve essa ideia aí para a sua cidade, para a sua comunidade. Fale com a gente, a sua participação será muito importante no auxílio e ajuda aos nossos irmãos de caminhada. Nosso site é www.pontodobem.com.br. Ponto do Bem juntos, pontodobem.com.br. Nosso Facebook é facebook.com/pontodobem.com.br. Nosso telefone é 21999654038. Operadora Vivo, Rio de Janeiro. Aguardamos vocês. Um grande abraço e que Deus nos ilumine sempre. Bom, meus amigos, vamos voltar aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa. Infelizmente, né, meu amigo Luiz? Passa rápido. É muito rápido, mas satisfeitos aí com a repercussão. No finalzinho a gente vai estar falando de algumas participações dos nossos espectadores aí. Lembrando que vocês podem participar, é muito importante a participação de vocês. Não só com as perguntas, comentários, dúvidas, essa interação enriquece muito o programa e, consequentemente, a gente vai encontrando aí melhorias, não é isso, Luiz? Verdade, no decorrer aí das nossas programações. Vocês podem fazer isso através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também através do nosso WhatsApp, que vai estar passando aqui na tua tela, porque o número agora eu não consegui encontrar. Mas vai estar passando aqui na sua telinha. Lembrando que estamos ao vivo, as nossas transmissões através da redebrasilespírita.com.br. O tema de hoje, a pauta do nosso programa de hoje, como estamos aqui refletindo, no primeiro e no segundo bloco, são reflexões a respeito dos caminhos para encontrarmos, né, uma paz interior, esse nosso Deus interno, né, da nossa concepção, né, o Deus da nossa criação, em cima das reflexões dos ensinamentos pautados em uma consciência crística. Falamos no segundo bloco, meu amigo Luiz, e vale a pena ressaltarmos, Jesus, quando aqui esteve, a essência ali do Sermão da Montanha, né, que ficou resumido ali, a grande parte dos ensinamentos que ele nos trouxe, estava justamente pautado sobre isso, né? Harmonia, justiça, paz, né? Veio pautar esses pontos. Grandes ensinamentos, né, William? Excelentes ensinamentos, porque dentro do que ele nos deixou, é onde podemos encontrar essa paz interior. O Deus que habita em cada um de nós. E nos deixou uma coisa muito importante, um ensinamento muito importante, que ele diz: é preciso colocar em prática, né, todo esse ensinamento. Ou seja, tornar-se um homem de bem é pegar os ensinamentos deixados pelos nossos maiores e praticá-lo. É onde vem a observação do nosso saudoso Chico Xavier. Colocar esses sentimentos em movimento. Ou seja, aquele ensinamento que temos dos nossos orientais, Buda, Krishna, né? Porque todos os ensinamentos,
eles estão pautados nessa essência. Jesus nos diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Buda nos diz para nos afastarmos dos desejos, né, e das dores, que são naturais da senda, não tem como. E Krishna nos diz para nos afastarmos das intencionalidades com anseios materiais. Porque tudo isso envolve o ego, desejos, paixões, que são criados e vêm envoltos ao nosso dia a dia, aos nossos cotidianos, que com certeza vão nos trazer frustrações, invejas, todas as adversidades dos sentimentos, para que nos tire desse foco, nos distraia da nossa verdadeira missão, da essência, o porquê estamos aqui, porquê alternamos de tempos em tempos entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não é isso? É verdade. E existem boas práticas, né, William, que a gente pode adotar no dia a dia nessa busca por essa interiorização desse divino, né, William? E fundamental isso, Luiz, porque, como dissemos, exercitando esses sentimentos, o foco desses ensinamentos é que vamos conseguir encontrar as mudanças. E chega em um determinado tempo que essas mudanças elas são palpáveis, né? Dá para pegar com a mão, se podemos assim dizer. Poxa. O que precisamos é mudar alguns hábitos. Começando primeiro, analisando todos os acontecimentos, todas as situações que nos aparecem no dia a dia, com anseio espiritual. Ou seja, se me deixa aborrecido, se eu não fico bem, quando me chamam de feio, opa, é porque eu tenho a intenção de ser bonito. Se eu perco essa intenção, vai ter algum problema para mim? Vai ser afetado, né? Em nada. Então, quando começamos a mudar um pouquinho a nossa intenção, queremos sempre ganhar, não é isso? Sempre queremos ganhar. Mas, quando alguém ganha, alguém tem que perder. Não é isso? Hoje, então, a regra hoje é assim, né? O mundo te diz isso, né? E diz que a gente sempre tem que ganhar. Só que quando ganhamos, alguém está perdendo. E a vida não é essa. Não viemos só para ganhar, né? Isso. É preciso sair das nossas particularidades, do nosso eu interior e sair por todo. Não é isso? Sair da nossa individualidade e irmos para uma universalidade. Verdade. Amar ao próximo como a si mesmo e Deus acima de tudo. Amar ao próximo é também dar a ele o direito de ganhar. Não é isso? Dar a ele o direito de ser, fazer, pensar o que ele quiser. Por mais que não concordemos. Por mais que aquilo, né, que eu pense diferente. Mas aquilo não pode me contrariar. Porque senão eu não estou amando ao próximo. E aí as coisas tendem a ficar difíceis. Porque o próximo, a vida, as pessoas que nos cercam, elas não vieram para satisfazer as nossas vontades. E a questão toda que muitas vezes nos afeta é que nós buscamos a satisfação no lugar errado, nas coisas erradas. Quando nós buscamos a satisfação nessa busca com o Criador, que é essa a nossa missão, e não nas coisas que são temporais, muda um pouquinho a figura, muda um pouquinho as nossas insatisfações. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, um pouco, é exatamente dessa busca que não está no exterior, e sim em buscar em si próprio algumas respostas. E eu acho interessante, William, a gente estava falando de boas práticas, que a meditação é uma boa prática nesse sentido, porque ela nos coloca em contato com cada um de nós em exercícios que naturalmente nos tranquiliza, nos harmoniza, nos permite canalizar boas energias
nos permite canalizar o contato com os nossos mentores espirituais com muito mais facilidade do que nós teríamos se nós nos mantivermos agitados, nervosos, irritadiços, com a mente conturbada, com tantos problemas que... Muitas influências externas, né? A meditação é uma prática assim, muito recomendada, até para a gente saber se harmonizar no meio da confusão. Né? Isso. Né? A gente está no meio da confusão, mas nós não somos a confusão. É mais ou menos assim, né? A gente está no meio... Viver a dor, mas não sofrer com ela. Mas não sofrer, ou saber vivenciá-la de uma forma diferenciada. Não tão agressiva como nós vivenciamos no dia a dia. Então, eu acho que a meditação seria, por exemplo, uma boa dica que nós poderíamos dar. Essa abertura, né, para o divino, para a essência. Parar, tranquilizar a mente, o coração e deixar, fazer chegar. Viver a vida e repousar em Deus. Eu acho que é um dos... Porque quando a gente começa a fazer análises espirituais, somos espíritos, temos um propósito, viemos aqui fundamentados na nossa evolução espiritual. Quando focamos isso e analisamos todas as situações nesse princípio, nesse foco, nesse ponto, as coisas tendem a ficarem mais tranquilas. É verdade. Né? Às vezes corremos a vida toda atrás de dinheiro. Viemos para isso? Opa! Né? Só seguindo um pouquinho mais sobre a meditação, uma coisa que nós treinamos muito com a meditação e que no dia a dia nós fazemos de forma mal feita é a questão da respiração, né, William? Fundamental, né? A respiração... Porque não prestamos atenção, né? Nós não prestamos atenção, mas nós respiramos muito mal. E à medida que nós nos fazemos um exercício meditativo, naturalmente nós começamos a aprender a respirar um pouquinho melhor. E com o exercício, com a força de vontade, com a dedicação, ela tende a nos ajudar bastante no nosso dia a dia. Existe um livro do Ramacharaka, que é a ciência da respiração, dedicado integralmente a fazer exercícios respiratórios. Bastante interessante. É o caminho, né, para sairmos um pouco do externo e voltarmos para a nossa essência. Né? Somos espíritos. E o mundo material, como dissemos, o sistema humano de ser, as ilusões, estão criadas, são colocadas para desviarmos dessa atenção. Passamos a vida toda atropeladas em verdadeiro controle remoto, na maioria das vezes, e não conseguimos esse encontro conosco mesmo. E esse controle remoto, William, tem muito a ver com a nossa mente instintiva, na verdade. Porque nós temos comportamentos automatizados. Nós já temos, de acordo com as nossas vivências, nós tendemos a ter ações repetitivas. Comodidades, né? Automatizadas. Assim como o nosso corpo tem algumas ações que são repetitivas, mas são boas. Né? Nós não pensamos por que o sangue circula, por que o coração bate, por que os órgãos funcionam, porque a nossa mente instintiva controla todos esses momentos do nosso corpo. Mas ainda assim, a mesma questão que envolve os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tem muito a ver com os hábitos que nós mantemos com o nosso dia, no nosso passado. Tem muito a ver com isso. Né? Continuamos naquela, né? Tendemos a... É uma samsara, nós aceitamos, né? Até o presente e o futuro, mas carregamos muita coisa ainda do passado que precisa ser cortada. Agora, o que nós temos que fazer? Criar automatismos do bem. Começar a criar hábitos que são saudáveis no nosso dia a dia. Esse que é o ponto. Assim como nós aprendemos a fazer coisas não tão saudáveis, né? Vamos mudar, então. Até com uma velocidade grande, né? Por acaso, muito rápido, né? Vamos tentar, primeiro, mesmo que demore muito, mas vamos começar a ter hábitos mais saudáveis no dia a dia. E esses hábitos, Luiz, como dissemos, dos dois lados, né? O físico e o espiritual, né? A mente. Precisamos conceituar, ou seja, vivenciar o que já conceituamos. Deus é causa primeira. Nada está solto. Tudo tem um porquê,
tudo tem uma razão de ser, tudo está pautado numa essência divina. Ou seja, nos contrariarmos com as adversidades que são naturais da vida, só irá nos prejudicar nessa nossa caminhada. Tem uma música que fala mais ou menos assim: mentir para si mesmo é a pior mentira. E é temos esse hábito verdade, de né? contar mentira, é a pior mentira, é a mentira que contamos para nós mesmos. Nós falamos uma coisa para fora que nem nós acreditamos. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é mudar esse hábito, já é um hábito. Isso. Não contar aquilo que nem nós acreditamos. E muitas vezes nós verbalizamos coisas que nós não sabemos exatamente o mal que vai fazer no outro. Eu diria isso, porque não é o mal só que nós fazemos em nós, é aquilo que também nós promulgamos para o próximo. Mente e coração, né? Tá Mente e coração. interligado com o universo, há uma influência muito grande. Esse é um poder que nós temos, é um grande poder, né? Que é o verbo, que muitas vezes nós fazemos um uso inapropriado, um uso venenoso, um uso que, ao invés de usarmos a nossa inteligência para beneficiar o próximo, nós acabamos por fazer o contrário. Inverte a situação, né? Inverte a situação. Todas as situações, as notícias que nos chegam no dia a dia, televisão, jornal, ou mesmo de alguma outra pessoa, essas notícias, quando trágicas, quando notícias não muito boas, que é bem comum isso no nosso dia a dia, isso cria, forma pensamentos e vai envolvendo toda a humanidade, vai tomando uma proporção muito grande que essas energias, elas tendem e têm uma força muito grande para desviar do divino, da essência. Não deixa você se encontrar. E precisamos estar atento para isso, para que a gente deixe essa essência divina, né, esse fluxo do amor divino, fluir. Para que não sejamos, meus amigos, empecilhos, né? Você falou uma coisa aí dessa fonte divina, William, e o Goldsmith, Joel Goldsmith, ele até fala que quando nós realmente estamos sintonizados com essa fonte divina, nós não temos que ter preocupação nenhuma com o material. Nós não temos que ter preocupação nenhuma com... Isso é para refletir, tá, gente? É para a gente pensar, porque aí está falando aquela canalização perfeita com o divino. Porque as outras coisas acontecem naturalmente. É como se fosse a natureza conspirasse a nosso favor. É essa tese, essa forma, não é tese, essa forma de viver, de pensar e de agir que o Goldsmith nos passa no livro A Caminho do Infinito, que é muito interessante e que a gente pode falar assim, poxa, mas eu não estou preparado para isso, mas a gente pode pensar e refletir o quanto nós podemos mudar esse cenário. Né? Infelizmente, a gente tem aí estatísticas dos órgãos competentes, né, que mais de 90% da humanidade está voltada para a matéria. E toda essa carga, essa energia desses anseios humanos tendem a nos desviar da nossa essência e dos caminhos que nos levam ao nosso Criador. Nosso tempo está finalizando, rápido, né? E tanta coisa ainda a se falar. Tem alguma pergunta notícias aí? Que chegaram. Primeiro, uma coisa que a gente não pode esquecer, eu quero agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes. Estão chegando várias perguntas, né, William? Muito bom. Nós temos aqui, inclusive, a participação de uma ouvinte. Ela não deixou o nome, mas ela é de Tokushima, no Japão. Que é uma ilha, né? É uma província lá do Japão. E vários outros ouvintes que nos chegaram aqui, ó. Meu nome é Luciana, que bom estar com vocês. Um abraço, Luciana.
Universo Crístico, muito bom. Eu sou de Maceió, estou amando o programa. Luiz, seu xará, de Maceió. Muito bom o programa Universo Crístico. É o Cristo dentro de nós, aflorando para o bem. Que bom. Já assisti aos programas anteriores, estou gostando muito. Um dos nossos espectadores, esse também não deixou o nome. Temos aqui uma pergunta, Andressa Durães, nossa amiga Andressa. Ela pergunta o seguinte, tudo bem, Andressa? Boa tarde. Ela pergunta o seguinte, boa noite, amigos queridos. Excelente programa. Fiquei com uma dúvida com relação à mente instintiva, que foi um dos nossos temas do programa passado. A colocação da Aninha, Ana Paula, foi que a mente não existe sem a outra. Entendo perfeitamente. Mas a mente instintiva, com a evolução, ela não passaria a ser necessária e deixaria de existir nos mundos mais evoluídos, como os celestes? Eu vejo que hoje ainda precisamos da mente instintiva para a nossa evolução. Mas com o decorrer da nossa evolução espiritual, ela deixará de ser necessária. Não seria isto? Sim, perfeitamente, Andressa. Nós temos um ensinamento de Jesus que nos dizia que está muito presente ainda, que o reino de Deus, ele não tem aparências. Não podemos dizer que o reino de Deus está ali ou está aqui. Né? Ele está dentro de nós. Ou seja, nós ainda precisamos, ainda trabalhamos com esses conceitos e com os anseios espirituais, com a matéria. Nosso tempo está estouradíssimo, né? Mas isso é transitório. Na medida que o espírito vai emancipando, vai evoluindo, nós somos luz, somos um brilho, né? Todas essas necessidades dessa ligação com o mundo humano, terreno, vão desaparecendo. Certíssimo. Daqui a pouco as coisas vão evoluindo. Não é isso? O bruto vai desaparecendo. Aquilo que a mente instintiva tem de bruto, naturalmente, com o aperfeiçoamento do intelecto e da ação da mente espiritual, naturalmente ele automaticamente vai ficando. Ele é incorporado a nuances de evolutivas que eu diria que são... Eu não diria que aquilo que... Porque o instintivo não tem só o lado negativo, né? O lado bruto. E no momento, ele tem uma necessidade em um determinado momento e daqui a pouco são estágios que vão... Isso. Né? Agora, Luiz, bom tema, né? Esse é pra bom, gente passar essas evoluções aí dos espirituais, essas camadas espirituais aí. Prometo que a gente vai anotar aqui. Nosso tempo já está estouradíssimo, a produção já cobrou assim, a beça. Bom, meus amigos, agradecemos muito a participação de todos vocês. Repetindo, participem, manda perguntas, comentários para o nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Também podem ser enviadas perguntas, as participações pelo nosso WhatsApp. Já encontrei aqui o número 021, Rio de Janeiro, 96632 8040. Não deixe também de visitar o nosso site, a nossa página na internet, universocrístico.com. E também estamos com uma página no Facebook, facebook.com/universocrístico.com/universalista. Vai até lá, faça-nos a visita. Pode também mandar por lá, participar através do nosso site, do nosso programa. Agradecemos muito a participação de todos vocês. Excelente estar aqui com vocês em mais um desses sábados. A Aninha hoje não pôde estar, mas aqui com a presença e a participação maravilhosa do nosso amigo Luiz. Algumas considerações finais, meu amigo? Não, eu quero agradecer a presença de todos. Espero que estejam aqui de volta na semana que vem. Eu acho que esse assunto mente instintivo, a gente pode pegar e dar uma complementada na tem reunião. muita coisa aí, né? Tem muita coisa, só para ficar fechadinho esse assunto na próxima reunião, se for possível. Agradecemos a participação de todos.
Esperamos todos vocês no próximo sábado, de 17 às 18 horas, aqui direto dos estúdios Cinevídeo Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Uma boa semana para todos, muita luz, muita paz e que Deus nos ilumine sempre. Um abraço. Um abraço.